E nós iremos passar agora para devocional essa manhã. Eu gostaria de chamar nosso irmão Henrique, que vai estar fazendo a devocional dessa manhã. Deus abençoe, meu irmão. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Não sei se os irmãos estão sentindo, mas está tremendo a terra um pouquinho ou é a minha perna? Acho que é a minha perna. Irmãos, com certeza todos nós aqui, em alguma circunstância da vida, passamos por algum tipo de injustiça. Muito provavelmente você já viu algum ímpio ter sucesso na vida. Muito provavelmente você trabalha com alguém que é ímpio e que porventura pode ser desonesto no trabalho, mas mesmo assim recebe promoção e aumento. Ou você já se pegou indignado com a nossa classe política, alguns deles reconhecidamente corruptos, e continuam ganhando seus bons salários e benefícios pagos com o suor do povo. Ou você já teve um amigo de sala que colou, tirou 10, e você que não colou, ficou de recuperação. Ou você já sofreu algum tipo de injustiça como alguma dessas, seja ela qual for, com certeza em alguma circunstância da sua vida. E é nesse contexto que um homem muito especial escreveu o Salmo 73. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 73. Nós vamos meditar nele hoje. Verso 1 diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partiram das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, da coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo,
tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais eu tenho no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor fale a nós, ao nosso coração, e que possamos sair daqui fortalecidos e convictos das verdades que vamos encontrar aqui. Nós te agradecemos por essa oportunidade e continue conosco durante este dia. Isso que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse salmo ele foi escrito por Asaf. Quem aqui já ouviu falar de Asaf? Poucos, né? Asaf é um daqueles personagens bíblicos periféricos, né? Mas que não deixou de ter a sua importância na nação de Israel. Quem era Asaf? Asaf foi um israelita da tribo de Levi. E se os irmãos bem sabem, os levitas eram responsáveis por servir no templo. E Asaf foi contemporâneo do rei Davi. Asaf era um dos líderes de louvor da nação de Israel. Ele tinha uma grande atribuição na nação, que era conduzir o povo de Israel nos momentos de adoração, no templo e no tabernáculo. Asaf, por exemplo, é mencionado lá em 1 Crônicas 15:17 como um dos homens designados pelo rei Davi para serem encarregados de ministrarem as músicas no templo de Jerusalém. Ele também é citado em 2 Crônicas 29:20, por exemplo, como um dos compositores de Israel. Quando o rei Ezequias pede para que os levitas louvem a Deus, ele pede exatamente com essas palavras: louvem a Deus com as palavras de Davi e Asaf. Asaf era notoriamente alguém importante na nação de Israel. E muito provavelmente aí um dos braços direitos do grande rei Davi. Mas, irmãos, eu não sei se é um alívio, mas ler esse salmo e entender a importância que Asaf tinha no reino de Israel mostra pra gente que não existe heróis da fé, né? Não existe super-heróis da fé. Asaf, nesse salmo, ele passa por uma crise espiritual bem profunda. Ao olhar a realidade à sua volta, em algum momento da sua caminhada, a inveja tomou o coração de Asaf e ele começou a entrar numa espiral descendente nessa crise espiritual. Essa crise, irmãos, começa quando Asaf confronta o que ele sabia da palavra de Deus, que está no verso 1, que é: com efeito, Deus é bom para com Israel. Essa, com certeza, era uma certeza no coração de Asaf, ele sabia disso. Mas quando Asaf começou a confrontar a palavra de Deus com a sua vida prática, com o que ele observava ao seu redor, essa crise começou. Ele não conseguiu conciliar as duas coisas e aparentemente elas não faziam sentido. Asaf então passou a concentrar toda a sua atenção na prosperidade do ímpio. Ele começou a enxergar a realidade da vida com as lentes da inveja e com as lentes do seu pecado. O seu próprio pecado levou a um caminho onde a coisa só piorava. E a gente vai ver um pouquinho desses detalhes no texto. As frustrações da vida, combinadas com o aparente sucesso do ímpio,
levaram Asaf a um estado em que ele não enxergava mais além da sua própria inveja. Como um dos pregadores que eu ouvi falando sobre esse salmo, é uma frase bem interessante: ressentimento alimentado, sofrimento dobrado. E que realidade era essa que Asaf encontrou para o levar nessa crise espiritual? A partir do verso 4, Asaf vai descrever um pouquinho do que ele invejava, quais eram as características desses homens que ele olhou ao seu redor e invejava. A aparente prosperidade do ímpio, irmãos, vai ser apresentada a nós cedo ou tarde, com menor ou com maior intensidade, mas a verdade é que ela é inevitável. Se você se recordar, alguns anos atrás nós temos um homem aqui no nosso país chamado Ike Batista. E ele era um dos homens mais ricos, né, do Brasil. E os irmãos sabem, né, qual foi o destino dele. Em algum momento nós vamos passar por alguma situação e vamos encontrar pessoas ímpias prosperando. E essa não foi uma realidade diferente para Asaf. No verso 4, Asaf começa a sua caminhada em direção a essa crise, falando o seguinte: para esses homens que estão ao meu redor não há sofrimentos e preocupações. Literalmente aqui a palavra significa tormentos. A saúde deles vai bem, eles estão bem alimentados, comem do bom e do melhor, tem recursos até para comprar os vegetais orgânicos, né? Que custam uma nota e ainda vem o bichinho lá dentro. No verso 5, ele diz: eles não estão cansados, o trabalho deles é leve. Eles trabalham 4 dias por semana, né? A nova moda. Não tem cobrança do chefe. Enquanto a maioria dos homens acordam de madrugada para ir até os seus trabalhos e passam o dia trabalhando, eles estão em casa tomando chá da tarde, tomando chá e assistindo a sessão da tarde, né? Trazendo para o nosso contexto. O verso 6. A soberba deles é flagrantemente aparente. Quando se olha para eles, você pode ver a arrogância de longe. Eles são violentos, não ouse atravessar o caminho deles. O verso 7, eu gostei muito como a NVI traduziu esse verso. Do seu íntimo brota a maldade e da sua mente transbordam maquinações. Irmãos, o ímpio, ele não faz as coisas porque ele faz. A perversidade é planejada. Ele passa o dia pensando nessas coisas. Não é uma coisa que simplesmente acontece. Ela é planejada. Seu linguajar é impróprio. Verso 8. Eles falam mal dos outros. Quando oprimem alguém, se orgulham disso e ameaçam pessoas. Verso 9. Não há limite. Vivem como se não houvesse poder acima deles. Nem mesmo consideram Deus. Verso 10. E quem age dessa maneira é popular. Se os irmãos procurarem aí nas redes sociais e procurarem quem tem mais seguidores, muito provavelmente vão encontrar pessoas como essas. Recebem mais atenção, as pessoas que os seguem se alimentam da impiedade deles, se tornam imitadores, querem viver como eles. Verso 11. Zombam de Deus e desconhecem a justiça de Deus, desconhecem a onisciência de Deus e vivem completamente alheios a Deus. Verso 12. Estão sempre despreocupados e a riqueza deles só aumenta. Irmãos, esse aqui é o raio-x do ímpio
que em algum momento da vida Asaf passou a sentir inveja de como eles viviam. Agora pense só comigo. Asaf era um dos líderes de Israel. Provavelmente o maior líder de louvor do grande reinado do rei Davi. Vocês já pensaram que um líder desse pudesse passar por uma situação dessa e invejar pessoas como essas? A partir do verso 13, a conclusão do coração de Asaf é triste. O que Asaf vai descrever do verso 13 ao verso 16 é a completa perda da fé que ele tinha. E no próprio começo do texto que nós lemos, ele menciona isso. Asaf vai dizer no verso 13: toda a minha vida de piedade, todos os anos, escolhas e decisões na direção de Deus foram inúteis. O caminho da porta estreita é uma completa enganação. Passei anos e anos conservando o meu coração puro diante de Deus. E o que eu ganhei com isso? Perdi meu tempo, perdi os meus recursos, tentando ser uma pessoa correta. Esse é o veredito do coração de Asaf. Verso 14. Não é um sofrimento a cada 6 meses, meus irmãos. Todos os dias eu me levanto e é um novo sofrimento. A cada nova manhã já me levanto pensando nos problemas que vou enfrentar no meu dia. Verso 15. Só de pensar em falar com eles sobre isso já seria uma traição. Esse verso me pegou muito, assim. O que isso exatamente significa? Irmãos, Asaf tinha uma posição de liderança na nação de Israel. O que Asaf está dizendo aqui é: dado a minha posição, eu não posso nem falar com ninguém sobre o que eu estou sentindo. Se eu abrir meu coração para alguém, muito provavelmente a nação toda será impactada. Muito provavelmente a nação toda será impactada. Verso 16. Minha mente está esgotada. Quando eu coloco tudo isso na balança da vida, quando eu trago para o cálculo interno da minha mente, eu fico esgotado porque tudo isso é incompreensível. Não tem explicação, a minha mente está cansada, eu cheguei em um ponto tal de fadiga mental que eu não consigo mais pensar sobre isso. Irmãos, essa é a conclusão do coração de Asaf. Se Asaf estivesse aqui hoje e parasse você ali no café para pedir um conselho, o que você diria para Asaf? Eu sei o que diria, e com certeza não é nenhuma dessas soluções que ele encontrou. Irmãos, e qual é a solução que Asaf encontrou para sair dessa crise espiritual? Uma certeza, irmãos, é que essa solução não passa por resolver um problema temporal ou mundano. Ou seja, o seu sofrimento não se resolverá com você prosperando e o ímpio não. Não passa por você sendo promovido, teu colega de trabalho não. Essa não é a solução. A visão que Asaf tem da realidade, ela está deturpada pela mente pecaminosa dele. E se nós confrontarmos essa visão que Asaf tem com a palavra, ela não encontra eco. Os ímpios também sofrem, com certeza tem um fim mais trágico, que é a condenação eterna. Asaf então muda o foco dele, dos seus problemas, do seu pecado para Deus e passa a exaltar os atributos eternos de Deus. A solução passa, irmãos, primeiramente por trocar a nossa lente pecaminosa pela lente de Deus, ajustando assim o foco da realidade.
Aquilo que eu tanto invejei não se verifica no eixo do tempo. O Deus justo e o Senhor do tempo não deixará a impiedade impune. E nós vemos isso hoje no Salmo 1, que o Renan leu. Mas como, irmãos? Como de forma prática podemos sair de situações como essa? E a primeira lição não é a única, eu vou falar duas aqui, mas não é a única, não são as únicas. A primeira delas passa por confissão de pecados. Asaf, então, do verso 21, começa a confessar os seus pecados a Deus e dizer: o meu coração estava repleto de amargura, o meu íntimo estava tomado pela inveja. Asaf é sincero ao declarar que agiu como ignorante e irracional perante Deus. Quando o nosso coração se turba pelo pecado, Deus desaparece. Temos que abrir mãos das nossas forças, do nosso aparente poder e da nossa arrogância. Precisamos parar de olhar para a vida dos outros e passar a reconhecer o nosso próprio pecado. Esse é o primeiro passo que Asaf dá em direção à saída da crise. E o segundo e último passo que Asaf dá para ter uma transformação profunda do seu coração é o que está descrito no verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Irmãos, a solução para as nossas crises espirituais passa necessariamente por uma solução que Deus nos dá e não por uma solução que o homem criou. Não passa por ter mais dinheiro, não passa por ter sucesso, não passa pela política, não passa pela filosofia, passa por uma solução que Deus nos dá. Em nenhum momento o salmista nos informa que a vida dele mudou. Muito provavelmente as coisas continuaram como sempre foram. O que mudou foi que a espiritualidade de Asaf agora estava alinhada com a palavra de Deus. Nós vamos continuar enfrentando as mesmas realidades, mas agora o nosso foco está ajustado. Essa é a verdadeira transformação quando a nossa mente é conformada à imagem de Deus. Eu passo a enxergar a vida sob a perspectiva de Deus. Irmãos, esse salmo é uma convocação para o cristão voltar ao santuário de Deus. E esse fim específico dessa crise na vida de Asaf não é outro senão a comunhão dele com Deus. Nada diferente disso pode nos tirar de crises espirituais. O nosso caminho é um caminho de intimidade com Deus. A nossa necessidade terrena não é riqueza, não é prosperidade, mas sim um relacionamento íntimo com Deus. E a verdadeira transformação culmina em uma vida de testemunho vivo do que Deus tem feito por nós. Amém? Gostaria que os irmãos fechassem seus olhos. Eu vou ler de novo o Salmo, da forma que ele foi escrito, para ser um hino. Enquanto eu leio aqui, os irmãos reflitam em tudo que esse Salmo nos ensina. Minha fé quase escorregou, eu quase perdi o meu caminho. Meu coração estava triste por dentro, enquanto eu assistia à vitória do infiel. O mundo não fazia sentido, estava nublado pela injustiça. Mas em tua presença, Senhor, você ajuda o meu coração a ver. Certamente Deus é bom, certamente Ele é justo.
Certamente deseja abençoar os puros de coração. Quem tenho eu senão a ti? A terra não tem nada que eu deseje além de ti. Minha carne e meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração. Apesar da minha mente duvidosa, você nunca deixa de me guiar. Quando o medo toma conta, você me ajuda a proclamar. Certamente Deus é bom. Certamente Ele é justo. Certamente deseja abençoar os puros de coração. Quem tenho eu no céu senão a ti? A terra não tem nada que eu deseje além de ti. Minha carne e meu coração podem falhar, mas Deus é a minha força e a minha esperança. Deus é bom mesmo quando eu não posso ver. Deus está perto mesmo na noite mais escura. Deus é fiel àqueles a quem ama. E é bom quando estou contigo, Senhor. Deus é bom mesmo quando eu não posso ver. Deus está perto mesmo na noite mais escura. Deus é fiel àqueles a quem ama. É bom quando estou contigo, Senhor. Quem tenho eu senão a ti? A terra não tem nada que eu deseje além de ti. Minha carne e meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração e a minha esperança. Amém?